Américas vai marcar o primeiro encontro dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A Casa Branca, inclusive, já confirmou a reunião entre Joe Biden e Jair Bolsonaro. Mas para explicar melhor a importância desse evento e também do encontro, nós vamos conversar agora com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Ricardo, primeiro, boa tarde, obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta que eu faço é, como a gente acabou de ver aí na reportagem, vários chefes de Estado estão ausentes nessa cúpula das Américas nessa edição. O evento está esvaziado? Qual a importância dele? Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Juliana. E a você que nos assiste. Bom, a Cúpula das Américas é um evento já tradicional da Organização dos Estados Americanos, que seria o nosso equivalente continental à União Europeia, e na prática já faz parte da agenda normal dos estados, né? Para que a gente tenha ideia, tradicionalmente alguns não são convidados. Em 2015, por exemplo, quando a Cúpula das Américas foi no Panamá, foi a primeira vez que todos os países do continente participaram. À época, os Estados Unidos, no segundo governo Barack Obama, começou a se aproximar mais de Cuba, a reduzir um pouco os embargos que os Estados Unidos haviam sancionado o país, e o presidente de Cuba participou. Neste ano nós tivemos várias ausências, vários convites não foram feitos, e houve esse esvaziamento. Mas é importante que a gente saiba que esse esvaziamento sempre aconteceu. Na última edição anterior a essa que acontece esse ano, o próprio presidente Donald Trump dos Estados Unidos não compareceu à Cúpula das Américas, porque ele tinha uma agenda em relação à guerra na Síria que ele preferiu fazer ao invés de participar da cúpula. Então, na verdade, essa Cúpula das Américas sempre esteve nas agendas dos estados. E ela é muito importante porque engloba todo o nosso continente, da América do Norte até a América do Sul. Ricardo, boa tarde. Olha só, pela primeira vez o presidente Bolsonaro irá se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden. Qual a expectativa para esse encontro? Olha, Juliana, boa tarde. Excelente pergunta. Bom, a gente tem que ver isso por dois lados. Primeiro, pelo lado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje buscam uma redefinição da política externa. O governo Trump, nesses 4 anos de governo, focou muito na política interna em algumas regiões, como, por exemplo, a Península da Coreia. A gente tem que se lembrar daquele histórico encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, na divisa da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Então, esses foram os focos de Donald Trump. E ele esqueceu um pouco do resto da América do Sul, da América Central e uma parte da América do Norte. Qual é o grande desafio hoje dos Estados Unidos? Tentar reconquistar a confiança da América Latina que a China obteve na última década com uma política de parceria sem intervir no ambiente político de cada país. E os Estados Unidos querem recuperar essa confiança. Só que, qual vai ser a mensagem que os Estados Unidos vão trazer nessa cúpula? Não só o governo Bolsonaro, mas também o Estado brasileiro, serão cobrados por Biden a seguir compromissos ambientais e democráticos a curto prazo. Tá? O que isso significa? Que o Estado brasileiro vai ter que reduzir desmatamento na Amazônia, vai ter que cumprir uma série de determinações que os Estados Unidos acham corretas em relação às eleições vindouras, né? E toda a parte de comércio também, as parcerias militares fechadas no governo Trump, os Estados Unidos querem manter com o Brasil. Então são essas pequenas parcerias que vão ser cobradas nesse encontro Biden-Bolsonaro que acontece hoje à noite aqui no horário de Brasília. Ricardo, eu percebo que muita gente acha que a crise econômica é um problema isolado aqui do Brasil. Mas cada vez mais a gente vê as grandes potências, como os Estados Unidos, enfrentando grandes problemas econômicos. Por exemplo, os Estados Unidos mesmo, eles enfrentam a pior inflação dos últimos 40 anos. Na sua opinião, você acha que isso, de certa forma, é um reflexo da pandemia e principalmente agora da guerra na Ucrânia? Olha, Juliana, excelente pergunta e boa análise. O que a gente tem que ver? A pandemia veio como um duro golpe na economia global, então não é um problema só do Brasil. O mundo todo foi afetado no ambiente econômico. Nos Estados Unidos, uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, há um componente maior que é a falta dos semicondutores. O que é isso? Por exemplo, na sua televisão, você que nos assiste agora,
tem vários microchips aí dentro que ajudam a televisão a trabalhar. Esses chips são chamados semicondutores. E o mundo está sem esses chips. O mundo não tem mais esses semicondutores à pronta entrega. Então, as economias muito industrializadas, como a economia americana, sentem muita falta desse tipo de semicondutores. Então a economia trava, as fábricas param, o comércio diminui. E o que a gente tem? Muita gente com dinheiro no bolso hoje nos Estados Unidos sem poder gastar. Então esse processo vira um efeito cascata em toda a cadeia produtiva, chegando ao bolso do trabalhador americano. E tudo hoje está mais caro nos Estados Unidos. Com isso, o aluguel aumenta. Hoje, por exemplo, um aluguel na ilha de Manhattan, em Nova York, custa cerca de $4.000. Você precisa pagar R$20.000 por mês um aluguel de um apartamento pequeno de 20, 30 metros quadrados. Então, o que isso acarreta? Aumento de juros. Quando você aumenta juros, você tira dinheiro do mercado e esse dinheiro não sai só do mercado americano, mas vai sair do mercado global. Porque quem investe em ação vai querer ganhar mais dinheiro com os juros americanos. Isso, com certeza, vai impactar o Brasil a curto e médio prazo. Ricardo, muito obrigada pela excelente explicação. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, Ricardo. Sempre bem-vindo. Obrigado, Kleber, Juliana. Uma boa tarde a todos. Olha só.